beleza das bonecas da Estela? E hoje então, como eu havia prometido para vocês lá no meu Instagram, né? Quem ainda não me segue lá no Instagram, tem as novidades do canal, eu tô sempre postando lá o que vai vir pra cá, né? @bonecas da Estela. Então me segue lá no Instagram para vocês então ficarem também por dentro, né, das novidades aqui do canal, né? Então, meninas, como eu havia prometido, né, hoje eu vou fazer uma aulinha com vocês. Eu vou ensinar vocês fazerem um molde de um bonequinho, um personagem, tá? Que é um personagem do Walt Disney, né? Tem o filme do Mowgli, que é muito fofo. Quem ainda não assistiu, assiste o filme do Mowgli da Disney, né? Que é muito legal. O Mowgli é um personagem da Índia, tá? E é um personagem que fez parte da minha infância e eu gostava muito do Mowgli. Da Disney, era um dos personagens que eu mais gostava, assim. Ele vivia na floresta, ele tinha contato com os animais, ele conversava, né? Ele foi criado por lobos, então assim, eu gostava muito do Mowgli. A minha mãe comprava revistinhas, né, da Disney pra gente, que tinha na época, eram umas revistas grandes, chamava Almanac Disney, e ela comprava pra mim, pro meu irmão, pra gente fazer atividades e também ler as historinhas, né? E tinha muitas histórias do Mowgli e eu gostava muito dele. Então, por isso, meninas, então eu desenvolvi o molde do Mowgli aqui no canal junto com vocês. Então, que vai ser essa aula que nós vamos fazer. Eu vou ensinar vocês desde o desenvolvimento do molde, como que eu faço para desenvolver esses moldes de personagens, né? Como eu trabalhei muito tempo com decoração de festas, né? Eu não decorava festas, mas eu fazia bonecos para as decoradoras, né? Decorar festas. Então eu desenvolvi assim muitas coleções, muitos temas da Discovery Kids, da Disney XD, da Nickelodeon, muitos personagens também que não tinham aí nas lojas de brinquedo, nos mercados aí para vender, né? Então eu fazia, né, essas bonecas, os personagens secundários, né? Que muitas vezes as indústrias de brinquedos elas não lançavam esses personagens. Então eu desenvolvia e fazia para essas decoradoras, né, de festas. Bom, gente, eu desenvolvi o Mowgli em homenagem à minha infância, tá? Em homenagem, assim, a esse personagem que fez parte, né, da minha história, do meu crescimento, do meu desenvolvimento. Então, gente, tá aqui, olha só, é o Mowgli. Eu fiz dois tipos, na verdade, de confecção desse boneco, tá? Que eu fiz esse daqui, que é com a perninha mais molinha, então para criança brincar, tá? E o cabelinho dele de lã, o bracinho eu fiz articulado nos dois, tá? Porque eu acho bacana o bracinho, a criança poder articular o bracinho. Embora essa perninha, ela é articulada também, né? Só que ela não tem o movimento, como essa daqui. Então esse eu já fiz, então, com a perninha toda articulada. Olha só, o shortinho eu gosto de puxar ele pra cima assim, olha, pra parecer uma tanguinha, né? Porque o Mowgli, ele usa assim uma tanguinha, né? E o bracinho também fiz articulado, e esse aqui inteirinho articulado, e aquele, então, eu fiz com a perninha mole. Então, para vocês aí terem a opção de fazer tanto para criança quanto para decoração, e aí vocês podem ter a opção de escolher, ok? Então é isso, meninas. Quero pedir para vocês, então, se inscreverem aqui no meu canal, tá? Deixar o like aí no vídeo, caso vocês gostem, tá? E também, gente, de ativar o sininho. Por quê? O sininho, ele é muito importante, porque é ele que vai levar para vocês as notificações aqui do YouTube, dizendo que eu postei vídeo novo aqui no canal. E eu pretendo trazer mais desenvolvimento de moldes para vocês aqui. Porque esse que eu vou mostrar para vocês é um bem simples, por isso eu escolhi o Mowgli, porque é o básico para a gente começar, tá? Depois eu vou fazer outras aulas de desenvolvimento de moldes, então, a partir do computador, como a gente fez, só que os moldes mais tridimensionais, por exemplo, a Peppa Pig, quando eu fiz,
ela é chapada assim na tela, né? Então fica na televisão, ela fica chapada, reta, né? Um desenho assim, bem infantil mesmo. E eu acabei desenvolvendo essa boneca tridimensional, né? Com a cabeça, então, maior. Então, existem alguns personagens que a gente tem que desenvolver mais detalhes. Então, existem outros tipos de técnicas que eu uso para fazer esse desenvolvimento. Eu pretendo trazer aqui para vocês e mostrar tudo para vocês, porque eu não trabalho mais com decoração de festas. Sei aí que os decoradores necessitam muito desse trabalho artesanal das artesãs. Então eu vou transmitir isso para vocês, para que assim outras artesãs possam então estar fazendo para eles, né, esse trabalho. E também ganhando seu dinheiro. Eu trabalhei muitos anos com decoração, então agora eu tô passando a bola aí para vocês, meninas. Então vamos lá, vamos a essa aula do Mogli, espero que vocês gostem e até o próximo vídeo que já vai chegando aí em breve, tá? Terça tem dicas aqui comigo, aqui no canal, tá bom? Grande beijo para vocês, meninas, no coração de todas, com muito amor. Vamos a essa aula do bonequinho Mogli. Tchau, meninas! Olá, bonequeiras! Então vamos lá, gente. Eu vou ensinar vocês então a fazer o molde dos bonequinhos, tá? Bom, gente, o personagem selecionado foi o Mogli. Eu espero que vocês estejam vendo bem aqui. Eu selecionei então alguns desenhos que eu peguei aí na internet, tá? Então, olha só, eu vou abrir aqui para vocês verem. Então, eu selecionei uns personagens, uns desenhos, né, desse personagem que estivessem assim com o corpo todo, né? Porque a gente vai desenvolver então um molde a partir desses desenhos, tá? Então, vamos lá, olha só. Então, eu selecionei, cortei também, sabe, os pedaços, deixar eles, os desenhos bem visíveis para mim. Tá? Olha só, aqui eu tenho a perninha dele de lado, então já ó, o bracinho, né? Dá pra eu ver bem as proporções do corpinho. Então eu escolhi o Mogli, gente, porque tá saindo o filme aí do Mogli. Então ele tá bem alto, ele tá bem na moda, né? Então olha só, as fotos que eu selecionei. Bom, meninas, a gente tem que se preocupar, então quando a gente vai fazer um personagem, um molde, né, de um personagem, pra gente decorar uma festa, ou então para uma criança brincar, a gente tem que chegar o mais próximo possível da realidade desse personagem, tá? Pra criança, quando ela olhar, né, ela dizer, olha, é um Mogli, né? Olha, mamãe, é um Mogli. Então, gente, as proporções, cabeça, corpo, pernas, braços, então tem que estar, esse é o primeiro passo, né? Então eu peguei aqui umas folhas de sulfite, tá? O tamanho também, gente, a gente tem que prestar atenção. Eu vou fazer um boneco de um tamanho, tá? Ideal aí, olha, para uma decoração de festas, tá? Então vamos lá. Então a proporção da cabeça. O cabelinho, gente, ele entra então na proporção da cabeça. Então a cabeça do Mogli, ela tem esse formato, né? Mais oval, assim, ele não tem o rosto tão redondo, tá? Então eu posiciono uma folha de sulfite, então, sobre a tela do meu computador. Gente, no celular, aí vocês vão ter que tirar o molde pequeno, levar numa casa que amplia, né? Para poder ampliar, porque no celular é bem mais difícil de desenvolver. Eu sempre que desenvolvi toda a minha experiência, né? Com bonecos de festas, eu desenvolvi assim, utilizando um notebook ou um computador, tá? Então vamos lá, olha, vou posicionar aqui porque eu vou fazer então o molde do rostinho então do meu personagem. Gente, eu vou a proporção, tá? Olha só. Então a altura mais ou menos, eu sempre, olha, venho aqui, olha, e marco em cima e embaixo. Essa parte aqui, a gente então, olha. Então, aqui ele tem um, né? Então, olha só, gente. A cabecinha, mais ou menos, então, esse desenho,
tá? Então, assim, mas tá tudo torta e tal. Não, realmente, né? Ficou tudo torta e tal. Então, o que que eu faço, gente? Eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Então, eu vou focar melhor a câmera só para eu fazer a cabecinha pra vocês verem bem como eu faço. Bom, meninas, então, eu tirei esse risco torto aqui. Então, eu vou virar a folha, olha, para o outro lado. Deixa eu até descolar aqui o meu mouse, por ele mais pra lá. Aqui, gente, tá dando então pra ver, olha, aqui na parte de trás dá pra gente ver, então, o risco que a gente fez mais ou menos do outro lado. Então, gente, eu marco, olha só, assim com força, tá? Mais ou menos essa parte, e eu vou dobrar, então, essa parte, que é essa parte aqui do rosto, tá? Aqui, vou encaixar aqui, porque aí dá pra ver, olha, dá pra ver por cima. Então, eu venho, olha só, aqui, encaixo mais ou menos, porque tá tudo torto, né? Não tem importância, tá? Aí, eu vou pegar a tesoura, gente, acompanhando lá, olhando lá, que ele tem esse queixinho, né, mais arredondadinho. Então, eu já vou tirando ele aqui, olha, mais arredondadinho, né? Ele tem essa bochechinha, então eu dou só uma entradinha aqui. Bom, então nós temos aqui, olha, mais ou menos então a cabecinha. Eu acho que aqui, estão vendo? Ele tem esse queixinho mais acentuadinho e menos bochechinha. Então, eu já dou uma tirada aqui, já dou uma acertada. Olha só, gente. Então, o Mowgli, a cabecinha dele é mais ou menos isso. Então, dessa forma que eu desenvolvo, tá? Não sei se está dando aí pra vocês verem, eu vou mostrar então, direitinho. Gente, como eu tava falando, não tava dando pra ver a tela, então... Ai. Então, gente, mais ou menos como eu tava falando, olha só, então eu dei aquela arredondadinha, mais aqui no queixinho dele, olha só, acompanhei aqui o desenho, é porque eu tava olhando lá, né? E olha só, então ele ficou mais ou menos assim, olha, a cabecinha, tá? Então, gente, a cabecinha do nosso personagem, então eu já desenvolvi, eu vou então deixar ali reservada, tá? E nós vamos partir, então, para o restante do corpinho. Bom, o que eu vou explicar para vocês, gente, que nós não podemos aumentar e nem diminuir essa tela agora, tá? Por causa das proporções, tá? Então, a gente tem que manter nesse tamanho. Eu escolhi esse desenho, tá? Vocês podem escolher outro, por isso que eu peguei vários. Agora aqui, gente, nós vamos fazer a parte do corpinho do nosso bonequinho, tá? Bom... Então agora, meninas, nós vamos partir para a parte do corpinho. Então, como eu disse, a gente não pode alterar o tamanho que a gente escolheu inicialmente, tá? Então, olha só, eu posso rodar para cima e para baixo, mas eu não posso nem aumentar e nem diminuir, ok? Então, agora, gente, eu vou posicionar, então, o meu papel aqui, porque eu vou fazer o molde da parte do corpinho, então, do meu boneco, tá? Então, eu vou fazer aqui o pescocinho. Geralmente, eu faço um pescocinho assim, ó, mais larguinho do que o personagem tem, tá? Gente, tem um cachorro latindo, vocês ignoram, por favor, porque essa rua, ela tem muito cachorro. E se eu esperar eles pararem de latir pra gravar, então eu nunca vou trazer aulas pra vocês. Bom, meninas, então olha só, o pescocinho, gente, geralmente eu risco ele assim, ó, um pouquinho mais larguinho do que... vem aqui no meu desenho, tá? E vou descer aqui, então, olha, o ombrinho aqui, já vou. E o corpinho, geralmente, gente, eu tiro também um pouquinho maior do que o desenho aqui, porque tem costura, né? Enfim, o tecido. Então, olha só, gente. Então, aqui eu vou descer reto, tá? Bom, gente, nesse caso, eu vou fazer o Mowgli com as pernas separadas do corpo, tá?
Vocês podem emendar aqui o papel e já descer e fazer, né, direto. Eu prefiro separar pernas de corpo. Então, aqui eu vou ter mais ou menos a medida, então, do corpinho, tá? Então, eu já vou tirar, eu vou ensinar vocês depois finalizar esse corpinho, mas eu vou aproveitar que a gente já tá aqui posicionado, vou pegar mais uma folha de sulfite e já vou fazer os bracinhos e as perninhas, ok? Então, olha, sem mexer, então, no tamanho, eu vou aqui, eu vou tirar o bracinho, tá? O tamanho, né, do bracinho. Então, posiciono aqui, olha só. Então, o bracinho do Mowgli, ele vai vir daqui. Eu geralmente, meninas, faço ele um pouquinho mais largo, né, como eu disse, olha só. Mas eu vou acompanhando, né, ali as proporções, tá? E a mão, gente, ela vai chegar mais ou menos até aqui. E a mãozinha, eu vou então desenhar ela na mão e nós vamos então finalizar esse molde logo em seguida, tá? Então, vou reservar ali, já tirei a proporção do braço. E eu vou agora, então, eu vou tirar a proporção da perna, tá? Bom, como eu havia explicado a vocês, gente, a proporção do tamanho que está aqui, a gente não pode mexer, né? A gente não pode mexer nessa tela. Então, nós vamos ter que subir e descer. Então, olha só. Eu vou posicionar o meu molde aqui, eu vou no máximo que dá aqui pra cima, que é o início da perninha, tá? Então, o pezinho ficou de fora lá, não tem importância. E eu vou, então, na proporção da perna aqui, ó, da perninha dele. A gente vê, ele tem o joelhinho assim, a gente faz, tá? Aqui sempre um pouquinho maior, né, a coxinha. Olha só. E agora, eu parei ali, eu vou subir. Aqui eu posso fazer um risquinho pra eu ter uma noção, né? Olha só. Então, eu sei que eu tenho que vir até aqui, olha, né? E vou, então... E aqui eu vou ensinar também vocês finalizarem esse pezinho, tá bom? Então, tirei já aqui o modelo da perninha, tá? Vou selecionar, vou separar pra lá. E agora, gente, eu vou então posicionar aqui pra mostrar pra vocês, então, a finalização desse molde, ok? Então, vamos lá. Bom, gente, então nós vamos finalizar aqui o molde do Mowgli, tá? Do bonequinho Mowgli. Então, eu não alterei lá nada ainda na tela, deixo lá, né? No caso de eu ter que voltar lá e fazer mais alguns detalhes, tá? Bom, gente, primeiramente eu vou finalizar a perninha, tá? Eu vou fazer as duas perninhas iguais, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês, gente, olha aqui, a finalização do pezinho. Então, eu vou jogar pra cá. Vou fazer um biquinho aqui, vou fazer o calcanhar, dou uma entradinha e jogo lá, tá? E faço aqui um biquinho. Aqui em cima, gente, se eu for fazer a perninha articulada, então eu tenho que arredondar, sempre maior, tá? Do que o tamanho aí da perna real do boneco, porque uma parte fica no corpo quando é articulado, tá? Se eu não for articular, for fazer as perninhas molinhas, né, pra criança brincar e tal, então eu faço aqui, olha, reto, mas também maior, porque essa parte entra no corpo na hora de costurar, né? Que a gente faz, então, aquela costura, né, coloca no corpo e passa a costura. Só que aqui nesse caso eu vou articular, tá? A perninha do meu bonequinho eu vou articular. Então, eu vou fazer redondinha. Eu acho que eu vou fazer 2 moldes e vou ensinar das duas formas pra vocês, ok? Então, eu vou fazer 2 moldes iguais a esse. Um retinho pra costura e outro pra articular. Então, eu vou mostrar pra vocês as duas formas
de fazer bonecos aí de personagem, de desenhos, tá? Então, agora é só cortar, tá? Corta, recorta aqui o molde. Lembrando que depois, gente, a gente tem que passar todos esses moldes para uma cartolina, né? Para um papel cartão, algo assim mais duro, né? A hora que eu transferir a meu molde, que meu papel não deu, aqui o biquinho vou fazer maior, tá? Então, o papel meu ficou pequeno, mas basicamente, né, deu pra entender. Aí a perninha, então já estamos com o molde. Bom, agora, gente, nós vamos aqui. Vamos para a mãozinha, então, aqui do nosso bonequinho. Ele tem dedinhos, tá? Nas mãozinhas, olha, ele tem dedinhos. A gente tanto pode fazer com dedinhos, como a gente pode fazer um dedo, né, somente, e uma mãozinha. Então, eu vou ensinar vocês aqui, como geralmente eu faço, tá? Então, gente, eu venho aqui, eu já tenho aqui o tamanho do meu braço, eu venho aqui, eu vou fazer o dedo, né, o dedinho, e aqui, né, depois que eu faço o dedo, já venho arredondando aqui, faço assim. Porque depois, gente, eu vou ensinar vocês, então, fazerem uma costura aqui, tá? E aqui, gente, como o bracinho então articulado, eu dou uma aumentadinha lá e fecho arredondado, tá bom? E vou cortar também. Então, gente, o bracinho é só a gente olhar aqui a proporção. Se ficou boa, então aqui. Se a gente achar que o bracinho tá um pouco curto, qualquer coisa, a gente então aumenta aqui em cima um pouquinho. Eu sempre faço isso, então, com os meus bonecos, tá? Quando eu vou fazer o molde. Se eu achar que o bracinho tá um pouco curto, eu aumento um pouquinho, tá? Então, eu olho aqui, me baseio aqui pelo corpinho para ver as proporções, ok? Bom, o corpinho, gente, então, é do mesmo jeito que fizemos, então, a cabecinha. Então, a gente risca mais forte de um lado, tá? Pra gente ver aqui, do lado de cá, riscou. Aqui, então, tá o final do corpo, vou dobrar lá, ó. Encaixo lá, porque dá pra ver, né? Dobro, eu vou ter mais ou menos uma medida no meio, né? O pescocinho, eu já deixo ele já maiorzinho aqui na hora que eu corto, olha, faço a curvinha. Sempre sai um pouquinho fora, deixando um pouquinho maior, porque maior, gente, é melhor do que se ficar menor, né? Que o maior a gente pode diminuir, né? Então, olha só, eu dei uma aumentadinha, né, nas laterais aí, pra ele ficar mais gordinho um pouquinho. Aqui vai afundar com a perninha articulada, se for articulada, e se não for, também tem que ser grandinho pra poder caber aqui, né, os tecidos. Bom, enfim, gente, o molde do corpinho, então, também está já desenvolvido. Então, nós temos corpo, perna, braço e cabeça, tá? Então, agora eu vou transferir isso aqui para um papelão, vou mostrar para vocês. O meu braço, eu vou sim aumentar um pouquinho aqui em cima, que eu acho, né? Mas aí vocês olhem direitinho, porque como eu aumentei um pouquinho o corpo, né? Então, eu vou dar uma ampliadinha no meu bracinho, porque o bracinho dele é compridinho, tá vendo?
E é isso, gente, a cabecinha depois aqui, depois eu vou ensinar tudo, tá? Cabelinho e tudo mais. Então, vamos lá. Então, o molde do nosso bonequinho, agora eu já posso diminuir, né? O nosso bonequinho, o molde já está prontinho. E então, vamos lá, o próximo passo desse curso. Bom, então, vamos lá, meninas. Vamos riscar, então, o molde na cartolina, tá? Pra gente, então, deixar esse molde mais grosso pra gente passar para o tecido, ok? Então, eu risquei aqui, olha, todos os moldes na cartolina, estou mostrando aqui para vocês. E vamos lá, agora eu vou recortar. Olha aqui, gente, o bracinho, tá vendo esse risquinho? É o tanto que eu aumentei ali em cima um pouquinho, tá? No meu molde, aqui, olha só, a perninha. Então, está tudo riscadinho aqui, olha o corpinho, a outra perninha, né, aquela que eu vou costurar, né? Então, olha só, a parte arredondada da nossa perna articulada. Então, vamos lá, vamos passar para o tecido. Bom, meninas, eu vou utilizar o tecido de malha, tá? Essa malha é uma malha penteada, que não deforma, com enchimento, olha, tubular. Estão vendo? Olha, ela é tubular. Ela é dupla, né? E ela vem assim, fechada, em cima e embaixo. Já risquei os meus dois corpinhos aqui, tá? Estou riscando as perninhas já, essa parte da perninha que é, essa perninha aqui é aberta, aliás, né? Então, estou riscando, já vou finalizar aqui a riscagem dessas duas perninhas e vou riscar, gente, eu vou riscar aqui no meu tecido, nesta posição, veja, presta bem atenção na posição, o tubular ele fica lá em cima, tá? E vou riscar nesta posição, então, todos os moldes que nós recortamos. Essa aqui é a perninha também, então, eu vou fazer dois bonequinhos, como eu falei. Um com essa perninha que vai ser articulada e outro com a outra perninha costurada, para vocês aprenderem, então, os dois modelinhos, as duas formas que eu faço esses bonequinhos de personagem, de desenho. Agora, meninas, eu vou separar as partes, tá? Vou cortar todas separadas para ir para a máquina de costura e costurar. Aí vou ensinar vocês lá na máquina, ok? Vamos cortar então essas partes, separá-las. Bom, agora vamos costurar, ok? Vou começar aqui pelo corpinho, essa parte aqui em cima, então, não vou costurar, vou deixar aberto, né, aí no pescocinho, para poder entrar no enchimento, então, depois, tá? Então, vou costurar a volta toda, então, deixando a boquinha aí aberta. E vou costurar assim, os dois corpinhos. Então, costurei, né, os dois corpinhos, esse aqui que nós vamos fazer, então, depois a costura, né, então, tá pronto. Bom, agora eu vou costurar as perninhas, tá? Essa aqui a gente deixa a boquinha aberta em cima e embaixo também a gente vai deixar aberto, né, aonde tem aquele V, para depois a gente fechar. Eu vou ensinar vocês. Então, vamos costurar as perninhas. Bom, então eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, em cima, então, eu deixei aberto, né? Que é aquela perninha que nós vamos costurar. E aqui embaixo, gente, então, onde tem esse Vzinho aqui, olha, eu também deixei aberto. Então, eu costurei dos dois lados de cada perninha, tá?
e deixei em cima e embaixo aberto, tá? Essa é a perninha que não é articulada, que não é arredondada em cima, tá ok? Então, olha só, agora eu vou costurar e vou deixar aqui também, né, aberto. Então, vou costurar aqui, vou finalizar aqui minhas duas perninhas. Pronto, né? Eu costurei e agora eu estou cortando, tá? Eu vou cortar, então, ao redor. Eu sempre mantenho ali entre a costura e meu corte, em torno de meio centímetro, tá? Para não desmanchar essa costura depois, tá? Então, eu vou cortar ao redor das minhas duas perninhas. Então, olha só, gente. Então, ficou assim, olha, aqui. Então, ficou aberto, né? E nós vamos, então, fechar aqui embaixo, tá? Então, olha só, nós vamos unir desta maneira, olha. Costura com costura depois para costurar ali. Aqui ficou aberto também. Então, gente, olha só, eu estou unindo, olha. Eu vou unir aqui, olha, costura com costura, tá? Veja bem. E vou fechar aí a pontinha na máquina, vou passar ali uma costurinha, fechando então a pontinha aí do pezinho, tá? E então ficou assim, olha, fechadinha em cima, o calcanharzinho aqui, olha só. Olha o formatinho já, né, de pezinho que já deu aqui na nossa peça, ok? Então, é isso, gente. Aqui em cima ficou aberto, né? Então, eu vou virar por aqui o nosso pezinho para vocês verem como ele vai ficar. Então, é isso, gente. Olha, ficou assim, então, o pezinho, né? Então, nós vamos fazer a mesma coisa com o outro pezinho agora, tá? Olha, ficou abertinho aqui em cima, entrar enchimento, né? Vamos fazer a mesma coisa agora, olha, com esse outro pezinho. Então, vamos lá. Então, prontinho, tá? Então, a outra perninha, dessa que não é articulada, também está pronta. Bom, gente, vamos costurar agora as perninhas que são articuladas, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, gente, aqui no molde, a gente tem que deixar uma abertura aqui na parte de trás da perninha, olha só. Então, eu marquei aqui o molde, olha, esse tanto aqui, então que eu vou deixar aberto aqui. Então, marco também aqui no tecido, aqui para eu saber, né, aonde que eu começo e aonde que eu termino a costura. Então, ali, né, não vai ter, né, em cima para entrar, porque é arredondado. Então, tem que ter essa aberturinha aí na parte de trás da perninha. Então, eu vou costurar a partir do meu risquinho, né, de um lado e do outro, vou chegar até o risquinho também, para ficar essa aberturinha. Já mostro para vocês como ficou. Então, meninas, olha só como que ficou, né? Então, eu costurei a volta toda e deixei, olha só, atrás do pezinho, a aberturinha. Olha só, e aqui, né, lógico, a gente vai deixar aberto também. Nós vamos fazer igual, tá? Igualzinho a gente fez no outro. A única diferença desse pezinho, então, é que essa aberturinha fica aí na parte de trás da perna pra gente poder virar, né? E encher, porque não é aberto em cima, né? Como o outro, a outra peça, né? O outro pezinho. Bom, agora, né? Eu vou cortar também ao redor
das duas perninhas, da mesma forma que eu fiz da outra, né? Que a parte arredondada, né? Aí é um pouquinho diferente, mas eu só corto em volta. Então, olha só, gente, ficou então assim, né? E essa aberturinha, então ficou, olha, atrás. Olha só, aqui também, né? Fica aberto e nós vamos fechar aqui das duas perninhas. Então, da mesma maneira que fizemos as outras, tá? Então, gente, ficou assim, olha só, a aberturinha, né, que eu deixei atrás, é por onde eu vou fazer, então, a virada das nossas perninhas, né? Porque já tá fechado na ponta, né, que nós fechamos, unindo as costuras daquela forma que eu ensinei na primeira perninha. E agora, então, eu vou virar também as minhas duas perninhas, que vão ser as articuladas. Bom, meninas, agora vamos costurar o bracinho, né? O bracinho, gente, na parte de trás do bracinho, ele também tem, olha, abertura. Então, os 4 bracinhos que eu vou fazer, né? Porque estou fazendo 2 bonequinhos, vão ter essa abertura aí, olha, atrás do bracinho. Então, nesse pedacinho só não vou costurar, tá? E o restante, então, eu vou costurar a volta inteira. Então, eu começo minha costura. Dou a volta, né? Presta atenção ali no dedinho. Eu vou dar toda a volta e paro ali, deixando aquele espacinho aberto, né? Então, vamos lá. Eu vou, então, costurar aqui, tá? E vou mostrar pra vocês. Então, olha só, gente, então ficou ali aquela partezinha sem costura, tá? Arrematei dos dois lados, tá? E então é isso, gente, a aberturinha nos 4 bracinhos que eu vou fazer, né? Porque eu vou fazer 2 bonecos. Agora, gente, eu vou cortar ao redor, né? Cuidando aqui com o dedinho, né? Vou cortar, então. E em seguida, eu vou costurar, então, os outros 3 bracinhos, né, que eu tenho para costurar, e vou fazer então igual todo esse processo, deixando abertinho ali atrás, cuidando do dedinho na hora da costura, na hora do corte, e vou fazer então com todos os meus bracinhos, tá? Então, olha só, gente, então eu vou agora virar o meu bracinho aqui pelo furinho que nós deixamos atrás, né? Abertura de costura, que nós deixamos ali sem costurar. Então, eu vou virar aqui direitinho, né, o meu bracinho e vou mostrar pra vocês. Então, ele vai ficar assim, tá? O bracinho já prontinho pra gente encher, ok? Bom, gente, então agora eu vou costurar, né? Então, os outros bracinhos que eu tenho, tá? E retorno aí com vocês. Bom, meninas, agora, então, nós vamos costurar a cabecinha, né? Olha só, então, eu tenho 2 cabecinhas para costurar, né? Dessa daqui. É porque eu estou fazendo 2, mas eu vou costurar, gente, a volta toda, tá? Não vou deixar nenhuma abertura. Depois eu ensino vocês como vamos abrir essa cabecinha. Bom, gente, agora eu vou cortar em volta, então, né, das 2 cabecinhas.
que eu estou fazendo duas. Gente, vou cortar ao redor, então mantendo, né, aquela distância de meio centímetro ali da costura pro corte. Então, olha só, eu vou mostrar aqui nessa cabecinha para vocês, eu costurei a volta toda. E agora, gente, eu tenho que abrir, né, um pedacinho, né, para entrar ali o enchimento e também virar a peça. Gente, no molde eu já vou mandar assim, olha. Então, vocês vão marcar um risquinho, olha, um pouco acima aqui, olha, do queixinho, tá? E nesse localzinho onde vocês marcaram, então vocês dão um piquezinho só de um lado, tá? O outro lado fica sem corte, tá? Só vamos abrir de um lado da cabecinha, olha só. Então, dou esse cortinho para eu poder, então, virar e encher a peça. Então, nossa cabecinha vai ficar assim, tá? Vou fazer o mesmo com a outra, que eu vou fazer 2. Vou cortar também aqui os corpinhos, né, em volta, que eu tinha deixado ali, reservado. Então, vou cortar também da mesma maneira ao redor e, então, virar ali pela boquinha do pescoço. Então, pronto, né? O corpinho também vocês já entenderam. Cabecinha, corpinho. Então, gente, já tenho aqui, né, todas as partes ensinadinhas para vocês. Bracinho, os 2 tipos de perninha. Então, vamos dar continuidade a essa aula. Bom, gente, agora a gente vai encher todas as partes do nosso bonequinho, tá? Eu já finalizei as outras perninhas que faltavam. E agora vamos lá, gente. Vamos começar, então, enchendo o corpinho. Então, é só ir colocando, então, enchimento dentro do corpinho, deixando ele firme, tá? Para a montagem depois. Bom, então o corpinho vai ficar assim, olha, pescocinho também bem durinho. Agora eu vou encher aqui, gente, vou encher o bracinho, né? Então, gente, eu vou colocar um pouquinho de enchimento lá na ponta da mãozinha do bonequinho, tá? Então, dessa maneira. E depois eu separo um pouquinho de enchimento para eu fazer o dedinho, tá? Para ficar bem firme ali o dedinho, né? Bem aparecendo, tá? Não ficar assim murchinho, né? Então, por isso eu coloco um pedacinho ali separadinho, tá? Então, dessa maneira. E depois eu completo toda a peça normalmente, tá? Vou enchendo normalmente, com pedaços de enchimento. Então, prontinho, né? Enchemos um bracinho articulado, tá? Que a gente enche ali pelo furinho. Bom, agora, gente, eu vou encher um pezinho para vocês verem do articuladinho também, tá? Então, eu vou começar colocando um pouquinho de enchimento lá na ponta do pezinho, né? E vou preenchendo o restante, então, deixando o formatinho ali do pezinho bem feitinho, tá? Porque a malha, ela é bem adaptável na hora que a gente coloca o enchimento. Então, a gente vai fazendo assim, olha, deixando, fazendo o formatinho do pezinho ali com o enchimento, dando uma modeladinha, tá?
Então, prontinho, tá? Então, essa perninha também já está cheinha, vocês já viram como é. Agora essa, gente, essa é aberta em cima, né? Então, nós vamos colocar aí o enchimento e vamos fazer a mesma coisa, modelar aí o pezinho e vamos enchendo. E quando chegar em cima, eu mostro para vocês. Então, vai ficar assim, olha. Aqui em cima, eu deixo esse espacinho, tá? Então, eu já costurei aquele ali para mostrar para vocês, tá? O outro pezinho. Então, olha só, a gente deixa um espacinho, então, aqui em cima, olha. Então, a gente mede para os dois ficarem iguaizinhos, tá? Olha só. Então, tá vendo? Sobra um tantinho ali sem enchimento, para ficar a perninha com um pequeno movimento, tá? Pois eu vou costurar ali e mostrar para vocês. Aqui nós vamos colocar o enchimento, vamos fazer a cabecinha então dessa maneira. Então é só colocar enchimento, né? Encher a cabecinha para que ela fique então daquela forma da outra que eu já enchi ali para mostrar para vocês. Então, prontinho. Ficou assim, então, a nossa cabecinha, tá? A outra. Bom, agora, meninas, eu vou ensinar vocês fecharem, então, esse buraquinho que fica aqui, tá? Eu fecho, olha, dessa maneira. Eu costuro o ponto invisível, aí eu vou ensinar vocês fazerem, mas no final desse vídeo, eu vou deixar um vídeo só de ponto invisível para vocês verem. Olha só, então entrei com o meu nozinho aqui pelo lado de dentro e vou, olha, pegando de um lado e do outro. De um lado, olha só, de um lado, assim, olha, indo para cima com a agulha e do outro. E vou subindo e fechando o buraquinho, tá? Então, o pontinho, ele fica bonitinho quando a gente faz dessa maneira, tá? Então, para vocês entenderem bem, estou mostrando aqui de pertinho, mas vou deixar no final aqui, porque eu tenho um vídeo aqui no canal que é só de pontinho invisível, mostrando, então, eu fechando aí uma boneca. Então, é bacana, porque é um vídeo, ele está voltado só para isso, tá? Então, no final aqui desse vídeo, eu vou deixar, então, o quadradinho aí para vocês clicarem em cima e entrarem então no vídeo, tá? Então vou fazer isso para fechar todas as peças que tem essas aberturas, né? No caso aqui, nossas duas perninhas e nossos dois bracinhos do bonequinho articulado. Então agora eu vou arrematar e finalizamos então essa costura. Bom, agora eu vou ensinar vocês a fazerem os dedinhos da mãozinha, né? Então, olha só, dá um pontinho aqui, assim, mais ou menos no finalzinho aqui do dedo da mão, né? E passo aqui em cima, olha só. Agora, viro, entro mais ou menos na mesma distância que eu entrei ali do outro lado e saio do outro lado. Puxo, passo por cima, tá? Vou entrar e sair aqui no mesmo local e puxar. Então, já temos aí, olha só, um dedinho.
Vou sair ali, olha, um pouquinho adiante, passo aqui em cima, né, na costura, viro, entro um pouquinho adiante do outro lado também, saio aqui na frente, puxo, passo, seguro, né, a minha linha atrás, entro e saio na frente ali no mesmo local, puxo, entro, saio um pouquinho adiante, passo. Bom, gente, esse processo até eu finalizar aqui os 4 dedinhos, porque já temos o dedão 5, né? Gente, eu também tenho uma aula de fazendo dedinhos também. Então, eu vou deixar também, tá? Aqui no final para vocês, essa aula específica de fazer esses dedinhos, tá? Eu mostrei aqui direitinho, porém, né? É bacana, olha, eu já estou arrematando, já fiz meu último dedinho, né? Mas eu vou, gente, vou deixar aqui. Então, quem tiver interesse, entra nessa aula, quem não conseguiu pegar por aqui, e aprende, então, fazer dedinhos direitinho aí comigo, tá? Bom, gente, então, ficou assim aí os dedinhos, tá? Eu já fiz aqui nas minhas outras mãozinhas, né? Que eu vou fazer 2 bonecos. E agora, gente, então, nós vamos fazer a finalização, então, das perninhas, tá? Então, aqui eu já costurei e vou costurar essa para vocês verem como que é que faz. Olha só, eu viro uma barrinha assim, olha, para dentro, tá? Desta maneira. E prendo ali, eu encosto ali, olha, costura com costura, tá? Para o pezinho ficar para frente, entendeu? Meço na outra que eu já fiz, né? Na primeira que a gente faz. E depois, olha só, gente, tranquilo. Só ir fechando aqui, então, essas duas partes, né? Unindo aí essas duas partes, ok? Então, é bem tranquilo, é só isso que vamos fazer. Bom, gente, então estão costuradinhos, tá? Ali em cima e depois nós vamos fazer os pezinhos. Eu vou ensinar vocês, tá? Que é a mesma coisa da mãozinha, né? Mas antes eu vou fechar aqui o corpinho para vocês verem, tá? Faço um alinhavo, olha só, ao redor, né? Faço até uma barrinha bem pequenininha e vou virando, né? Como uma barrinha e vou fazendo, olha, um alinhavo. Aí a volta toda para fechar o pescocinho, fica mais fácil para trabalhar, né? O enchimento não fica saindo. Bom, agora, meninas, vou ensinar vocês então fazer os dedinhos, tá? Então nós temos essa costura no meio, né? Então eu vou entrar com a minha agulha aqui, olha, um pouco para cada costura, porque entre o dedão e a costura eu faço um dedinho. Então, gente, olha só, eu entro aqui para fazer maior ali, para ficar o dedão. Então, dei um pontinho, tá? E agora, gente, eu vou então fazer a mesma coisa que eu fiz no bracinho. Vou entrar ali, olha, fazendo ali uma distância pro dedão. Olha só, gente, a distância que fica ali da costura, né? E entro, então, aqui um pouquinho para cada costura também, olha só. E vou sair ali aonde eu comecei, tá? Puxo, tá? Olha só, passo, seguro ali atrás a minha linha. Vou entrar ali no mesmo lugar, sempre a gente entra no mesmo lugar, tá? E vou sair no mesmo lugar também, ali na parte de baixo do pezinho. Puxo. Bom, gente, aí então vocês já têm o dedão. Olha só que bacana. Agora, eu vou sair um pouquinho adiante, tá? Ali na costura, bem próximo, na costura mesmo, eu saio em cima, porque assim
Na hora que eu faço o trabalhinho ali que eu puxo, não fica nenhuma imperfeição no pezinho, né? A costura fica escondidinha. Então, olha só, vou passar aqui, olha, em cima aqui da costura, ajeito, né, minha linha em cima aqui da costura. Então, vou entrar ali um pouquinho adiante, tá? Ali em cima da costura, né, nesse caso. E saio, então, no mesmo local ali atrás. Olha só, então, ajeito aqui direitinho em cima da costura. Vou puxar, tá? Puxei, passo, vou segurar ali, então, né, direitinho, ali atrás, com o dedão. E vou, então, entrar novamente, então, no mesmo furinho, saio do mesmo furinho ali atrás e puxo. Então, aí eu já vou ter o meu segundo dedinho, tá? Então, gente, agora eu já tenho um dedinho, preciso de mais 3, né? Então, eu vou sair ali mais adiante e eu vou, então, fazer aqui a divisão para 3 dedinhos, tá? Então, se eu sair um pouquinho adiante, dá certinho, olha só. Vamos ter que fazer mais uma vez, né, esse processo. Então, vamos lá. E agora eu vou fazer o último dedinho. Vou repetir esse processo, então, a última vez. Então, já vou arrematar e finalizei, então, o pezinho aqui, os dedinhos, para vocês verem como que eu faço. Então, gente, ficou assim. Olha que bonitinho que fica, né? O pezinho. Pode fazer para outras bonequinhas também. Agora eu vou fazer o outro pezinho. Vamos lembrar, gente, do dedão, tá? Tem que ficar os dois do lado certo. Bom, gente, então aqui eu vou fazer tudo a mesma coisa que eu fiz com outro pezinho, tá? E no pezinho que tem a parte articulada, redonda, eu vou fazer também a mesma coisa. Então, olha só, eu olho o lado onde eu tenho que começar o dedão, né? Para os dois dedões ficarem para o lado de dentro. Então, o processo é todo o mesmo, só muda o lado aí do dedão, tá bom? E vou fazer isso com este e vou fazer isso com os outros de perninha articulada que eu estou fazendo. Então, prontinho, né? Nossos pezinhos estão feitos, tá? E agora eu vou fazer os outros e retorno com vocês, tá? Bom, meninas, agora nós vamos colocar a cabecinha aqui no bonequinho. Bom, então, gente, aqui nesse furinho, então eu vou, olha, abrir espaço aí com o dedão, tá? E vou encaixar, então, aqui, olha, no pescocinho. Então, eu vou girando, tá? Para ir entrando bem ali e vai ficar assim, olha, dessa maneira. E agora, então, eu dou início à costura.
Então, eu vou entrar aqui, olha, e vou com a agulha e eu vou pegando, gente, olha, no pescocinho, na cabecinha, no pescocinho, na cabecinha. E eu vou fazendo isso, gente, a volta toda, tá? Da cabecinha. Eu vou prendendo ela, então, aí no pescocinho, tá? Eu vou fazer essa costura, assim, pegando o pescocinho, cabecinha, 2 a 3 vezes, tá? Para ficar bem firme essa costura e não ter perigo de uma criança puxar e arrancar, né? Então, eu deixo assim, bem firme mesmo, essa cabecinha. Bom, então terminamos aqui a cabecinha, né? E ela ficou assim, olha, bem firme, tá? Vamos para a próxima parte. Bom, agora eu vou ensinar vocês, gente, prender então os pezinhos, esse que não é articulado, aqui no corpinho então do nosso bonequinho. Gente, não tem segredo algum, só vamos costurar aqui na parte de baixo, tá? Antes, eu vou fazer um alinhavozinho aqui, olha, e vou dar uma pequena franzidinha para ele se encaixar melhor ali na parte de baixo ali do corpinho, tá? Então, assim, tiro as pontinhas, então fica mais fácil depois para a gente prender ali. Então, olha só, eu faço isso, gente, olha, deixo ele dessa maneira, né? Fiz um alinhavozinho e puxei. E agora, então, eu vou só costurar, gente, costurar prestando atenção no dedo, tá? O dedão, os dois, então, pro lado de dentro. Então, olha só, eu encosto, né, aqui e vou costurar, simplesmente pegando corpo, perninha, e vou então costurando, tá? Faço esse processo então 2 vezes para fazer um bom acabamento, né? Na primeira a gente prende no local, na segunda a gente vai fazendo o acabamento para ficar bem bonitinho, tá? Então, costurei aqui na frente, gente. Agora eu viro a peça para eu costurar, olha. Então, eu costuro aqui atrás, então, da mesma maneira, olha. Pegando, então, ali corpo e perna, tá? E vou, então, fazendo a mesma coisa. Então, olha só, gente, vai ficar assim, olha, molinha a perninha, tá? Vou costurar de novo, vou dar mais uma volta para fazer um bom reforço. Prontinho, né? Então, agora reforcei bem. E agora, eu vou, né, então, cuidar para colocar a outra perninha, porque, gente, eu tenho que olhar, né, o lado do dedo. Bom, eu vou fazer, então, tudo a mesma coisa aqui, né? E prestando atenção aí na colocação, né? E é isso, gente. Vou costurar tudo igual ali, então, do lado da outra perninha. Prontinho, então, a perninha já está colocadinha, tá? Desse bonequinho, dessa maneira.
Bom, gente, então com a linha de pipa número 10, eu vou fazer a colocação dos bracinhos articulados, tá? Vou utilizar, então, essa linha aqui é mais grossa, vou passar numa agulha de tala garça, tá? Que também é mais larguinha, mais grossinha, tá? Para fazer, então, a colocação dos bracinhos articulados. No final desse vídeo, eu vou deixar aqui um quadradinho com um vídeo que é só de colocação de braços e pernas articulados, tá? Então, olha só, aqui, olha, a medida aqui, logo abaixo da curvinha, né, do pescocinho, eu já vou dar um pontinho aqui com a minha linha, com a minha agulha. Então, só um pontinho mesmo, tá? Roscou aqui nos pezinhos, tira, põe tudo pra lá, e só um pontinho. Então, dei um pontinho aqui, tá? E vou, então, fazer a colocação aqui do meu bracinho, tá? Então, olha só, gente, tem que prestar atenção no dedinho, porque o dedinho, ele tem que ficar para o lado de dentro do corpinho, olha, então, desta maneira, tá? Para o boneco não ficar torto depois, tá bom? Então, olha só, eu vou dar um pontinho, como eu posicionei, né? Então, aqui já, olha o meu bracinho. Então, olha aqui, eu dou assim, eu entro aqui com a agulha, tá? Desta maneira. E vou entrar no corpo do boneco, olha só, dessa maneira. E vou sair do outro lado, gente, no mesmo local, ali logo após a curvinha, então, do pescoço, tá? Se a agulha for maior, fica até mais fácil, tá? Mas eu vou fazer com essa agulha menor aqui, porque o corpo não é tão largo, né? Então, dá pra fazer aqui com essa agulha, tá? Então, olha só a agulha que eu falo, essa agulha maior aqui de boneca, tá? Vocês podem utilizar se tiverem. Bom, agora, gente, eu vou pegar o outro bracinho, olhar direitinho o dedinho também desse outro bracinho e vou, olha só, vou passar também a agulha aqui, olha, do mesmo jeito que eu fiz do outro lado, né? E vou entrar no corpinho e sair lá, tá? Olha só. Sair ali no local do outro bracinho. Então, puxo a agulha aqui, então eu já tenho aqui os bracinhos já posicionados, tá? Eu gosto, gente, de fazer um reforço, tá? Então, eu passo mais uma vez no bracinho, nos dois bracinhos, né? E faço, então, esse reforço, olha, entro aqui novamente, entro no boneco, saio lá do outro lado, tá? Passo novamente também lá no outro bracinho aqui, dou uma ajeitada, tá? Porque às vezes a linha ela acaba virando, né? Mas eu dou uma ajeitadinha aqui nela para ela não formar nó. Puxo, tá? E vou passar ali e também no outro bracinho, assim. E vou entrar no boneco novamente. Saio lá do outro lado e vou então puxar, ok? Então, passo, saio aqui do outro lado e vou puxar, gente. Então, agora é o momento que eu puxo bem assim e faço o meu arremate. Faço o meu arremate, então já estou aí com o meu bracinho pronto, tá? Colocado.
prontinho. Agora, gente, eu faço como um nozinho aqui, assim, no bracinho, para não atrapalhar, e vou para a colocação das perninhas. Bom, gente, as perninhas, cuidar, né, o lado com o dedinho e vamos fazer a colocação. Então, vai ser igualzinho do bracinho, tá? Linha de pipa, mesma agulha. Enfim, vou dar o pontinho, então, aqui, olha, nesse local, um pouquinho lá acima da curvatura aí, né, pra cima do corpinho, um dedinho acima. E vou, então, olha só, vou passar aqui na perninha também a linha. Olha só, cuidando bem, né, ajeito bem o pezinho, a costura, tudo. Passo aqui, vou entrar no corpinho, tá? E vou, então, sair do outro lado, mais ou menos na mesma posição que entrei do outro lado, né? O dedinho ali acima. E vou, então, colocar a outra perninha, dedão pra dentro. Então, eu vou passar, olha só, a minha linha ali também, ajeito bem, né? A perninha. Passo. Entro no corpinho do boneco, ajeito aí direitinho, tá? A linha. E olha só, entro, né? Aí no corpinho do boneco e saio do outro lado, então, ali aonde eu coloquei a outra perninha. Então, eu dou uma puxadinha, né? De leve e vou repetir o processo, como eu fiz no bracinho. Então, entro novamente aqui na perninha, tá? E vou, então, entrar no corpo do boneco, sair do outro lado, assim, dessa maneira. Vou entrar na perninha desse lado também, tá? Atravesso o corpinho de novo, né? Vou lá pro outro lado. E agora, então, eu puxo bem, tá? E vou, seguro, né? Puxo, seguro e faço, então, o arremate aqui da perninha. E então, prontinho, tá? Então, colocamos, as perninhas já estão articuladinhas também, né? Braços e pernas. E é isso então, gente, esse bonequinho já está montadinho. Bom, agora nós vamos fazer o cabelinho. O cabelinho, eu utilizo um pedaço de papelão duro para enrolar a minha lã. Eu vou medir aqui para vocês verem a medida certinha. Olha só, meço então aqui com o centímetro. Olha só. Então, essas são as medidas, ok? Desse papelão. E nós vamos enrolar, então, a lã aqui no papelão. A medida aqui eu calculei de acordo com o meu boneco, porque o cabelo ele vem daqui até aqui, esses 20 centímetros. Então, olha só, eu pego o centímetro para eu saber, né, direitinho a medida, eu coloco assim na metade do cabelinho e venho com o centímetro para ver mais ou menos até onde eu vou querer que a minha lã chegue, tá? Eu preciso ter uma margem aí um pouquinho maior de cabelo para eu fazer o corte depois do cabelinho de acordo com o personagem. Então, por isso, esses 20 centímetros aqui. E vou, então, agora enrolar a lã aqui.
eu comprei essa lã, é uma lã família, normal, vou enrolar aqui. Então, eu faço aqui, gente, 25 voltas dessa lã, ok? Então, vou soltar um pouquinho aqui de lã, senão fica ruim para eu enrolar aqui na mesa. E vou, então, enrolar aqui 25 vezes 25 voltas, ok? Então, vou contar aqui 25 voltas direitinho. Vou soltando a lã, porque ela é pesada e aqui na mesa é mais difícil de fazer do que se você soltar em um lugar no chão, né? Fica mais fácil. Mas eu vou enrolar aqui então as 25 vezes para vocês verem. E agora eu corto, tá? Então, eu marquei aqui 25 vezes. Olha, gente, eu corto aqui, tá? Eu meço, olha só, dessa maneira, duplo, do mesmo tamanho mais ou menos aí, frente e verso desse cabelinho, para eu amarrar. Então, é simples, passo aqui por baixo, olha só, e amarro aqui, dou um nozinho, então, aqui em cima. E corto, então, aqui embaixo. Pronto, então já fiz um tuchinho de cabelo. Eu vou fazer isso com com toda a lã. Olha só, gente, aqui na cabecinha, então, ficou a medida correta. Estão vendo? Por isso que eu faço, então, eu meço assim, com 1 centímetro, para ficar certinho, e corto o papelão na medida certa. Bom, gente, eu fiz, então, com a minha lã, eu fiz toda a lã, tá? Essa aqui já é outra lã que tá aqui. Eu fiz toda aquele novelo, então, eu fiz um só que eu enrolei ao contrário aqui no papelão para fazer a franja. Então, eu peguei outro novelo que eu vou fazer com vocês, esse que é diferente do outro, porque eu vou utilizar 2, né? Então, eu já vou fazer. Então, 25 vezes aqui da mesma maneira, só que ao contrário aqui no papelão, tá? Então, um novelo desse deu para eu fazer 10 tuchinhos daquele de 25 e mais um desse pequeno para fazer a franja. Ok? Então, um novelo é suficiente aí para um boneco, tá? Então, eu corto e pronto. Então, a franjinha seria isso, nessa medida. Bom, então, vamos fazer a colocação aqui na cabecinha do nosso bonequinho. Eu vou utilizar, então, a linha preta de costura normal, agulha de costura normal, para costurar o cabelinho. Tem pessoas que preferem colar tudo, tá? Eu gosto de costurar primeiro os tufinhos e depois eu dou um reforço aí com a cola. Então, vamos lá. Então, primeiramente, eu pego esse tuchinho que é menor, que seria a franja, e prendo mais ou menos aqui, olha. Tá vendo a costura? Dou esse espacinho e venho aqui, costuro. Então, bem no nozinho, eu costuro aqui o cabelinho, a franjinha. Então, eu dou uns pontinhos para ficar bem firme
e já prendi então a minha franjinha. E agora eu sigo então costurando os outros tuchinhos de cabelo aqui na cabecinha do nosso boneco. Então eu vou descer aqui, olha, no meio, porque o cabelinho do Mowgli, ele é repartido no meio, né? Então por isso que eu vou descer aqui, costurando, então até sobrar para mim 3 tuchinhos. Todos os outros, os 7, eu vou costurar aqui até a metade ali da cabeça, vocês vão observando. E agora, gente, os 3 tuchinhos que sobram, então eu coloco desta maneira. Olha só, observem, aqui nessa posição, então eu costuro eles assim meio abrindo, que é para fechar essa parte aí com o lã, para não ficar aí muito vazio, né, nessa parte. Então eu deixo esses 3 tuchinhos e coloco dessa forma, bem costuradinho, espalhadinho, olha só. Aí eu coloco um no meio também, assim, espalhadinho, e um aqui no canto de cá. Então, vai ficar bem fechadinho, né, aí de cabelinho. Então, dessa maneira, olha, vou colocar primeiro do lado de cá e depois outro no meio, costurando desta maneira. Bom, agora eu ajeito, né, o cabelinho aqui na cabecinha dele. Porque agora, gente, a gente tem que olhar um desenho do Mowgli para fazer o corte do cabelinho. Bom, vou iniciar cortando então a franjinha dele aqui desta maneira. Então, gente, eu peguei essa foto dele para eu acompanhar aqui e fazer o corte, então, de acordo com o desenho, ok?
Bom, e agora, gente, é só ir olhando ali o desenho e ir fazendo o corte. O cabelinho dele é um pouco mais comprido na frente do que atrás, então eu vou ajeitando, vou cortando, vou repicando e vou fazendo. Então vocês observem como eu faço e façam aí mais ou menos da mesma forma, tá? Bom, gente, eu mudei aqui a posição, né, da câmera para vocês poderem observar bem. Então, olha só o desenho e eu cortei e agora eu vou finalizar. Aqui é mais curto. E a gente vai ajeitando olhando a foto, tá? Bom, gente, eu vou utilizar fita, tá? Dessa aqui é de adesiva, para limpar aí o corpinho do bonequinho, tirar todos os pelinhos, ok? Vocês podem utilizar também, gente, esse rolo adesivo, tá? Que é para tirar pelinhos de roupas, mas pode ser utilizados também no artesanato, tá? Prontinho, então está limpinho. Agora, gente, com a cola quente, eu vou fazer uns acabamentos aqui no cabelinho. Olha só, gente, eu ergo e vou passar cola aqui nessa parte aqui fica vazia, tá? E agora eu ergo do outro lado e passo também. Então, faço em duas etapas, ok? Agora eu ergo aqui também, gente, porque tem falhas aqui, né? Então, eu vou passar cola aqui também, tá? Nessa parte. Então, passo aqui a colinha. E vou então passar aqui do outro lado também, tá? Então a gente preenche com cola todos esses lugares que ficam assim vazios, para não ficar aparecendo ali que não tem cabelinho naquele local, tá? Agora eu ajeito bem o cabelinho e tá prontinho, gente, o nosso bonequinho. Bom, gente, o Mowgli, ele tem um tuchinho ali em cima da cabecinha.
Então eu vou fazer assim, ó, enrolo no dedo aqui, olha, eu enrolo aqui 6 vezes só. Então já vou amarrar aqui dessa forma, e corto, né? Corto ali a pontinha para ficar assim, olha, espetadinho. Passo cola aqui na pontinha, então, dessa forma. E vou, então, colocar ali, assim, tá? Que ele tem esse cabelinho erguidinho aí no topo da cabecinha. Agora eu corto, deixo mais curto para ele ficar mais espetadinho. Então está prontinho aí essa parte, tá? Do nosso bonequinho. Bom, gente, eu peguei aqui uma folha de sulfite porque eu vou ensinar vocês a fazer o molde aqui do shortinho dele, né? Tipo uma tanguinha, depois a gente puxa assim para cima para parecer uma tanguinha, tá? Mas a gente faz no formato de um shortinho, tá? Porque é um boneco, né? Então a gente tem que fazer de forma que vai ficar bom para a criança brincar. Então olha só, gente, eu dou uma distância aqui, eu dou uma distância aqui também, olha, na perninha, aqui no meio eu risco na altura certa aqui, tá? E agora eu vou unir aqui, olha só, esses 2 risquinhos aqui que eu fiz, tá? Faço aqui uma entradinha aqui para eu saber aonde vai terminar aqui a perna do meu shortinho. Bom, e agora, gente, eu tenho aqui, então, já um esboço do shortinho. Então, risco forte aqui. Gente, é o mesmo sistema, né, que a gente fez a cabecinha, que a gente fez o corpinho. Então, olha só, ali, né, eu consigo ver ali meu risquinho, dobro. Agora, então, eu vou cortar. Gente, eu sempre corto um pouquinho maior, sempre, porque é a garantia que a gente tem, né? Um pouquinho maior é melhor do que um pouquinho menor, né? Porque o maior a gente pode diminuir, mas o menor aí não tem mais jeito. Bom, aqui então no meinho, onde ficou esse risquinho, a dobra, né? E o risquinho eu faço então esse tracinho e corto até ali também, tá? Que é para fazer aí as 2 perninhas. E é isso, gente. Esse é o molde, então, do shortinho do Mowgli. Bom, gente, eu vou utilizar essa mesma malha, a malha que eu fiz o corpinho todo, né? A malha penteada, que é a malha que eu vendo na loja virtual, que é a malha tubular, uma malha boa aí para confecção de bonecos. Então, observem, né? Ela é fechada, tubular. Então, eu vou posicionar aqui o meu molde, tá? Para eu poder, então, cortar. Gente, eu posiciono assim, tá? Olha, desta maneira, aqui na minha malha. Eu vou cortar aqui o pedaço para eu poder trabalhar com mais facilidade aqui na mesa, tá? E vou riscar esse molde aí nesse pedacinho de tecido. Eu vou fazer esse shortinho virando a malha para o lado do direito, porque eu não sei se vocês observaram, o corpinho eu não viro para o direito. Eu gosto de utilizar a pele, né, no avesso. Mas como é o shortinho, para dar um diferencial, eu vou virar aqui para o direito, ok? E vou então riscar o meu molde aqui, olha, desta maneira. Então, posiciono corretamente e venho com o meu lápis e vou riscar. Eu não transferi para um papelão, gente, porque eu vou riscar só o shortinho, então eu achei melhor eu manter assim, mas se vocês acharem melhor passar para o papelão, então fiquem à vontade, tá? E quando chega a hora de riscar o meinho, olha, eu dobro
e risco dessa maneira, ok? Então pronto, já tenho aqui o meu shortinho riscado no tecido. Agora eu vou costurar, vamos lá para a máquina de costura. Bom, então estamos aqui, eu vou então costurar as duas laterais aqui do meu shortinho, ok? Então, olha só, dessa maneira, dos dois lados, então eu vou fechar normalmente, sem segredo. Agora eu vou cortar aqui os excessos, né? Sempre mantendo ali meio centímetro da costura pro corte, tá? Vou cortar então dos dois lados. Vou cortar a volta toda, tá? Deixando sempre meio centímetro ali sobrando. Bom, gente, então aqui no meinho eu vou então fazer uma costura. Olha, eu vou subir, virar e descer costurando. E o risquinho vai ficar no meio, já mostro pra vocês. Então, gente, olha só, eu costurei, deixei o risquinho no meio. E agora eu vou então cortar esse pedacinho aí do meio. Desta maneira, vou tirar esse excesso, tá? Que fica no meio também para poder abrir a perninha assim no meio da calcinha, né? Olha só. Então, vai ficar desta maneira. Bom, agora eu vou virar para o lado do direito para fazer então as barrinhas. Eu vou fazer uma barrinha, gente, aqui, olha, nas duas perninhas. Então, eu vou virar aqui, olha, para dentro, assim, dessa forma, e eu vou medir certinho as duas perninhas para elas ficarem iguais, tá? As duas com o mesmo comprimento aí na perninha. Eu prendo um alfinetinho para ficar aí bem certinho e eu poder fazer a outra barrinha bem igual, então, as duas. Prontinho, então agora eu vou passar a costura aqui, fazer a barrinha. Bom, então ficou assim, tá? Eu vou fazer a barrinha então agora na outra perninha. Bom, então as barrinhas estão prontas, tá? E agora nós vamos fazer ali a parte de cima. Eu vou utilizar elastiquinho para cintura. Esse elastiquinho fininho, meio centímetro, tá? Eu vou ensinar vocês, gente, eu vou ensinar aqui, vocês passarem o elástico junto, já fazendo, então, a barrinha aqui de cima. Eu tenho vídeo aqui no meu canal ensinando a colocação do elástico dessa forma em calcinhas. É um vídeo muito antigo, não é um vídeo muito bem produzido, nada, mas é um vídeo bom para aprender, então, fazer esse processo que eu vou fazer agora aqui nessa calcinha. Vocês podem olhar aqui nesse vídeo, como podem também, se quiserem, né, então, assistir esse vídeo que eu vou deixar aqui no final da colocação de elástico, bem antigo aqui do meu canal, para vocês, então, verem, porque é filmado bem de pertinho.
Naquela época, o meu marido filmou segurando, né, o celular assim na mão, bem pertinho da máquina, e foi bem bacana para vocês visualizarem. Então é isso, gente. Olha, eu vou fazendo a barra e vou puxando o elástico. Olha só, eu puxo, tá? O elástico e vou. Eu já até fiz outras bonequinhas aqui utilizando essa mesma técnica. É mais rápida e como é boneco, não tem problema aí o elástico ficar para o lado de fora, né? Se for uma roupa de pessoa, de bebê, aí não pode, né? Temos que passar por dentro. Mas como é um bonequinho, né? Um personagem, então eu faço dessa forma, tá? Então terminei aqui, fui puxando, né? E fazendo a barrinha ao mesmo tempo. E agora eu vou então cortar aqui o elástico e já temos então o shortinho. Um shortinho prontinho, ok? Então é isso, está prontinho o nosso shortinho. Então olha só, meninas, eu já vesti aqui os nossos dois bonequinhos, já estão de shortinho, estão aí para vocês verem. Vamos à pintura do rosto. Bom, meninas, então nós temos aqui o rostinho, né? Então, como o desenho que eu tenho aqui, então eu vou fazer aqui o desenho dos olhinhos, tá? Acompanhando aqui esse desenho que eu imprimi, tá? Bom, eu transferi aquele risco da cabeça aqui, olha, para esse papelão, porque ali é meu molde, ok? E olha, vou separar esse pedaço da cabeça, que seria o cabelinho, para fazer aí o desenho do rostinho. Vocês podem copiar o rostinho, aumentar um pouquinho a foto e colocar na medida da cabeça lá do boneco e recortar os olhos para utilizar, para fazer igualzinho. Eu vou desenhar, tá? Eu tenho essa habilidade, então eu vou olhar ali e vou desenhar. Bom, então eu fui olhando e desenhei, certo? Esse desenho eu vou deixar para vocês no molde, para vocês poderem fazer igual o meu, ok? Vou fazer a sobrancelha dele também, aqui olhando, olha só para a gente ter uma ideia de como a gente vai riscar ali no rostinho do nosso bonequinho. Bom, gente, eu vou recortar o olhinho aqui, por isso que eu transferi para outro papelão, para não estragar, então, o meu molde, tá? Então, eu vou cortar aqui o olhinho, corto um só, é suficiente, para eu riscar ali no rosto do meu bonequinho. E a gente sempre vai tendo como base o desenho, tá? A gente vai olhando sempre para o desenho. Então, olha só, eu vou posicionar ele aqui no rostinho, tá? Cuidando que os dois lados, eles têm que ficar iguais. E mais ou menos parecido com a distância que os olhos têm no desenho. Então, vocês observam ali que o Mowgli, ele não tem o olho muito juntinho. Então, eu vou posicionar assim mais aberto aqui no rosto, para baixo da linha do cabelo, na direção mais ou menos daquela curvinha que o rostinho tem, ok? Olha só. Então, é fácil, gente, só posiciono o papelãozinho aqui, olha, e risco em volta. Então, eu já vou ter aqui o olhinho. Só que eu tenho que prestar bem atenção para que os dois fiquem, né, na mesma distância. Não ficam para cima ou para baixo, eles têm que ficar retinhos e numa distância igual ali entre a costura e o início do olhinho. Olha só, então eu já risquei os olhinhos aqui, eu vou então desenhar o restante do rostinho aqui. Eu vou desenhar, vocês podem desenhar numa folha de sulfite e depois transferir aí para o rostinho, se vocês tiverem dificuldade. Mas o rostinho do Mowgli, ele é bem fácil de desenhar,
tá? E se vocês não quiserem fazer a boquinha assim abertinha, com os dentinhos aparecendo, ou com o branquinho aparecendo, pode fazer só uma boquinha, só um risquinho preto, também fica muito legal. Bom, gente, eu vou utilizar aqui tinta para tecido Acrylex, tá? Então, eu vou olhar direitinho aqui no meu desenho para fazer a pintura. Eu vou utilizar o preto e o branco, tá? Nessa pintura. Vou pintar aqui, vou encher aqui os olhinhos de branco, tá? A parte depois dos contornos pretos, vocês também podem utilizar a canetinha Acryl Pen, que é com tinta de tecido. Olha, eu vou usar o pincel chato número 4, tá? Para pintar aqui dentro dos olhinhos de branco. E como eu tava falando, né? Sobre a canetinha Acryl Pen, vocês podem utilizar para contornos, que ela é de tinta de tecido e também faz o mesmo efeito aí no trabalho. Então, eu vou seguir aqui, gente. Eu vou preencher, então, os dois olhinhos de branco. Bom, agora, gente, eu vou utilizar o pincel fininho, o pincel Pelo de Marta, número 00, para pintar o branco da boquinha, porque ali o espaço é pequenininho, então eu vou utilizar um pincel mais fininho para fazer então a pintura aí, que seria tipo o dentinho dele, tá? Bom, agora eu vou utilizar a tinta preta para fazer então os contornos dos olhinhos, né? A bolinha preta. Vocês podem, gente, utilizar a caneta Acryl Pen. Eu vou utilizar o pincel 00 Pelo de Marta, o mesmo que eu utilizei na boquinha, tá? Mas a canetinha, ela tem o mesmo efeito. Vocês podem fazer o contorno, é muito mais fácil fazer com a canetinha do que com o pincel. Mas quem tem habilidade com o pincel, faz com o pincel, ok? Eu prefiro fazer com o pincel, porque já estou acostumada a fazer assim, sem ser com a canetinha. Bom, agora, né, nós vamos fazer a parte preta ali do olhinho, tá? Vocês podem, eu esperei secar, tá? Primeiro a minha tinta branca. E vocês podem marcar com o lápis antes ali o risquinho. Eu vou olhar ali no desenho e já vou fazer direto com o meu pincel fininho aqui com o meu Pelo de Marta. Eu vou fazer as duas bolinhas pretas dos olhinhos dele. Bom, gente, agora eu vou riscar ali as sobrancelhas, acompanhando o desenho, tá? Vou olhar ali do desenho, vou fazer com lápis primeiro, para garantia. Gente, quem não tem muita prática, usa aquele lápis que apaga, né? Passando o ferro. Hoje aí na costura tem vários lápis que saem, né? Mágicos. Eu vou utilizar o lápis normal, porque eu já estou acostumada, fiz muitos bonecos assim na minha vida.
Então, eu faço direto, mas vocês cuidam direitinho para fazer de uma forma mais prática, ok? Então, agora eu vou pintar. Vou pintar com meu pincelzinho e, como eu falei, pode ser feito com a canetinha Acryl Pen, tá? Então, eu olho, vejo se estão bem simétricos e prontinho. Vou fazer o narizinho, tá? Seguindo ali o desenho, em cima já do risco que eu fiz, e o contorno da boquinha. Bom, então finalizei aqui essa parte, gente. Eu vou limpar o meu pincel, vou pegar o branco e vou fazer as bolinhas do olho, branquinhas, né? Que tem ali no desenho. Bom, gente, então finalizamos aí a pintura. Já retorno aí com vocês para mostrar os bonequinhos. Bom, então, gente, olha só. Aí estão os dois bonequinhos, já pintei, já estão secos, já joguei os cabelinhos, tá? Então, ficaram assim. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi uma aula bem especial para mim, porque o Mowgli é um boneco muito especial para mim. Olha só, gente, é um personagem, né? Muito especial para mim. Olha só, gente, eu fiz alguns detalhes, fiz unhinha, tudo acompanhando ali meu desenhinho. Olha, tem um risquinho, tem um biguinho, tem unhinha, tem joelhinho. Então, são os risquinhos que vocês podem fazer, se quiserem, ali acompanhando, então, o desenho, né, que vocês pegam ali na internet, tá bom? Então, é isso, gente. Até o próximo vídeo.